Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 4, que você poderá acompanhar no seu livro didático na página 20, intitulado Guerra Fria, Aspectos Gerais. Como nós podemos observar na aula passada, a Guerra Fria foi um conflito ideológico travado entre as duas grandes potências emergentes após a Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, liderando um grande bloco de países capitalistas. Do outro, do lado rival, a União Soviética, liderando um grande bloco de países socialistas. O mundo, a partir de então, adquiriu uma ordem bipolar, ou seja, tinha apenas dois polos. O capitalismo americano, que era seguido por parte dos países, e o socialismo soviético, seguido pela outra parte dos países do mundo. O Brasil, por exemplo, tomou a decisão de romper relações com a União Soviética e declarar apoio incondicional aos Estados Unidos. E o que foi determinante para o Brasil ficar do lado do capitalismo americano? O passado entre Estados Unidos e Brasil, de aliança, de acordos. O Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram um passado bem amistoso. Nesse momento isso foi decisivo para o Brasil declarar apoio aos Estados Unidos e romper com a União Soviética. Diga-se de passagem, Estados Unidos e União Soviética não aceitavam neutralidade por parte de nenhum país. Eles queriam que naquele momento, no início da Guerra Fria, cada país do mundo tomasse uma decisão. Ou apoiar o capitalismo americano ou apoiar o socialismo soviético. De modo que neutralidade não era bem vista por nenhum dos lados. A Guerra Fria, essa ordem bipolar, ela é também chamada de maniqueísta. O maniqueísmo é uma doutrina que prega a disputa entre o bem e o mal. O bem e o mal é um conceito relativo. Talvez você se pergunte, professor Rubens, quem era o bem e quem era o mal? Capitalismo ou socialismo? Na verdade, pessoal, como o conceito de bem e mal é relativo, quem estava do lado do capitalismo americano via esse lado como bem e o lado oposto como mal. Quem estava do lado do socialismo soviético viam esse lado como bem e o lado oposto como mal. Então, esse conceito maniqueísta de bem e mal era muito relativo dependendo de que lado você estava. É bom lembrar também, pessoal, que na época da Guerra Fria, alguns países foram até divididos. Porque parte do país queria apoiar o capitalismo americano e a outra parte o socialismo soviético. Gostaria de citar aqui 3 países que passaram por divisões do período da Guerra Fria. O primeiro deles foi a Alemanha. Parte da Alemanha, a parte oriental, a parte leste, queria adotar o socialismo soviético. Mas a parte da Alemanha ocidental, a parte oeste, queria adotar o capitalismo americano e eles resolveram romper. Surgia a partir de então 2 Alemanhas, a Alemanha oriental, socialista, que declarou apoio à União Soviética, e a Europa Ocidental, capitalista, que declarou apoio aos Estados Unidos. Algo similar aconteceu nas Coreias. A Coreia, que era um país só, também passou a defender as duas ideologias. A parte norte da Coreia queria apoiar a União Soviética socialista. E a parte sul queria declarar apoio aos Estados Unidos capitalista. Então acharam por bem dividir o país em 2. Coreia do Norte, aliada da União Soviética Socialista, e Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos capitalista. E algo similar aconteceu ainda com o terceiro país, o Vietnã. Tal qual a Coreia, a parte norte do Vietnã queria declarar apoio ao socialismo soviético, e a parte sul queria declarar apoio ao capitalismo americano. Acharam por bem dividir o Vietnã do Norte, aliado da União Soviética Socialista. O Vietnã do Sul declarou apoio aos Estados Unidos capitalista. Professor, hoje ainda é assim? Não. Hoje, na verdade, as Alemanhas já se reunificaram desde o início dos anos 90 e voltou a ser uma só Alemanha, toda capitalista. O Vietnã já se reunificou, esse foi o primeiro a se reunificar, já em 1975. Vietnã do Norte e do Sul voltaram a ser apenas Vietnã. E o único país que se separou na Guerra Fria e continua separado até hoje é a Coreia. Até hoje existe uma rivalidade entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, fruto da época da Guerra Fria. Por falar nisso, professor Rubens, por que a Guerra Fria é um conflito ideológico, como o senhor disse no início da sua fala? Porque em nenhum momento houve uma guerra declarada entre Estados Unidos e União Soviética. Foi apenas uma guerra de ameaças, de disputas de ambas as partes. E entre essas disputas eu gostaria de citar 2. A corrida armamentista, que foi a disputa entre Estados Unidos e União Soviética sobre quem produzia armas mais modernas, armas com alto poder de destruição. E eles faziam questão de produzir essas armas, testá-las e apresentá-las para o mundo, porque aquilo servia para intimidar o rival e ao mesmo tempo fazer uma propaganda do regime, né? Do mesmo modo, houve também na Guerra Fria
a corrida espacial. União Soviética e Estados Unidos travaram uma corrida futurista sobre quem chegava primeiro ao espaço e, em seguida, quem iria mais longe ao espaço. No que diz respeito a quem chegou primeiro, os soviéticos. Eles largaram na frente e enviaram os primeiros espaçonaves ao espaço. Mas os Estados Unidos conseguiram um feito que os soviéticos jamais equipararam. Dia 20 de julho de 1969, eles enviaram a nave Apollo 11 ao solo lunar. Buzz Aldrin e Neil Armstrong pousaram no solo lunar e fecharam a corrida espacial com a vitória norte-americana. Os Estados Unidos praticamente venceram a corrida armamentista e venceram também a corrida espacial em relação à União Soviética. E a Guerra Fria foi feita de grandes episódios. Gostaria aqui de citar alguns. Dentre as guerras, é bom citar duas grandes guerras que ocorreram durante a Guerra Fria. A Guerra das Coreias, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que durou de 1950 a 1953, e a Guerra do Vietnã, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que ocorreu entre 1955 e 1975. Foi em duração a guerra mais longa do século XX. Esses dois episódios são importantíssimos, como também é importante a construção do Muro de Berlim. Em 1961, por ordem dos soviéticos, foi construído um muro dividindo a Alemanha Ocidental capitalista da Alemanha Oriental socialista. Por que esse muro foi construído? Porque estava tendo uma grande passagem de pessoas da Alemanha Oriental socialista fugindo e vindo morar na Alemanha Ocidental capitalista. E a União Soviética não via com bons olhos perder esses alemães para o outro lado e ordenou a construção do muro em 1961. O Muro de Berlim era um grande símbolo da Guerra Fria, dessa bipolaridade, dessa divisão entre capitalistas e socialistas. Ele foi derrubado em 1989 pela própria população alemã. E durante os 28 anos que ele existiu, ele era chamado de Muro da Vergonha. É também lembrar como episódios importantes da Guerra Fria, alguns conflitos internos, como por exemplo, a invasão da Baía dos Porcos, a tentativa de derrubar o governo comunista de Cuba, de Fidel Castro, em 1961, o incidente da crise dos mísseis em 62 em Cuba também, quando a União Soviética estabeleceu bases de mísseis em Cuba. E é bom lembrar também do desmembramento da União Soviética, da crise econômica que o país vivenciou nos anos 80, com a perestroika, a glasnost, mas isso nós vamos tratar em outra aula. O fato é que em 1991 a União Soviética sucumbiu, se autodestruiu e os Estados Unidos foram declarados os vencedores. Em 91, com o fim da União Soviética, chegava ao fim a Guerra Fria e os Estados Unidos assumiam a hegemonia mundial. Até a próxima.